bem, essa é a correção da lista de exercícios 1 da disciplina de Matemática e Bioestatística. Essa lista é referente à primeira aula, a aula inaugural que nós fizemos, e essa lista de exercícios ela é referente a uma revisão de matemática básica, de conteúdos básicos de matemática, que serão ferramenta para a continuidade do nosso curso. O primeiro exercício ele trata da seguinte situação hipotética. Nas eleições realizadas em primeiro turno em todo o país, no dia 13 de outubro de 1996, inaugurou-se o voto eletrônico. Suponha que na última eleição, em uma determinada sessão eleitoral, 5 eleitores demoraram para votar respectivamente 1 minuto e 4 segundos, 1 minuto e 32, 1 minuto e 12, 1 minuto e 52, 1 minuto e 40. A previsão de tempo que será gasta por 300 eleitores, considerando a média de 1 minuto e 28 segundos, é de quanto? Então ele quer saber, a partir de uma média que o exercício número 1 proporciona. Então aqui ele tem uma média de tempo daqueles 5 eleitores de 1 minuto e 28 segundos. Esse é o tempo que, na média, os eleitores dessa sessão eleitoral vão demorar para exercer o seu direito, para votar. A partir daí, ele quer saber quanto tempo que 300 eleitores levarão, os 300 eleitores dessa sessão eleitoral levarão para fazer o voto. Primeira coisa, passa essa medida de tempo aqui somente para segundos. Você tem 1 minuto completo. 1 minuto completo equivale a 60 segundos, mais 28 segundos. Ao total, então, a média é que cada eleitor demora exatamente 88 segundos para fazer a votação. A partir do valor que nós temos em segundos, do tempo que cada eleitor demora para fazer a votação, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, 300 vezes 88 segundos, eu vou ter o equivalente a 26.400 segundos. Ou seja, todos esses 300 eleitores, votando numa média de 88 segundos, levarão ao longo do dia de votação 26.400 segundos para votar. 26.400 segundos não é uma resposta que está presente nas nossas alternativas do programa. Muito menos é uma medida usual. A gente sempre costuma falar sobre horas, minutos e segundos, uma medida mais próxima do nosso dia a dia. Para isso, nós vamos transformar 26.400 segundos em minutos. Para isso, eu divido 26.400 segundos dividido por 60. Eu vou ter um valor equivalente a 440 minutos. Usando um pouco da lógica matemática, a gente sabe que cada hora é equivalente a 60 minutos. Então, dentro de 440 minutos, eu tenho exatamente igual a 7 horas. 7 horas é a mesma coisa que 420 minutos, o que sai da relação de 7 vezes 60. 7 horas vezes 60 minutos igual a 420. Então, eu tenho, para esse exercício como resposta, o tempo total que estes 300 eleitores levarão para fazer a votação vai ser de exatamente 7 horas e 20 minutos. 7 horas completas mais 20 minutos, que foi o restante, 420, 440 menos 420. Esse é o tempo que 300 eleitores levarão para fazer a votação conforme esse exercício. Esse exercício é um exercício simples, é um exercício de interpretação que trata da transformação da unidade de medida de tempo, de minutos e segundos só para segundos, e depois uma conversão de segundos para minutos e de minutos para hora. É uma medida extremamente usual no nosso dia a dia e relativamente muito fácil de fazer uma interpretação. Agora o exercício número 2. O exercício número 2 é um exercício que ela é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica que depois ela se transforma numa expressão numérica. O exercício número 2 diz assim: tem uma expressão A que é equivalente a x menos y dividida por x exatamente vezes x vezes y. Só que ele dá para a gente o valor de x. Para esse problema, x é igual a 2 quintos e y equivale a 1 meio.
números positivos. Então eu tenho valor de x, eu tenho valor de y, eu tenho aqui uma expressão algébrica, que agora passa a ser uma expressão numérica. 2 quintos menos 1 meio, 2 quintos vezes 1 meio. Para poder dar prosseguimento a essa equação, a essa expressão numérica, eu vou, primeira coisa, tirar o mínimo múltiplo comum da parte de cima. O mínimo de 5 e 2 é exatamente igual a 10. 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2 é 5, que vezes 1 é 5. 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 2, 10. Dando prosseguimento à nossa expressão numérica, nós teremos menos 1 décimo sobre 2 décimos. Aqui, uma das maneiras de resolver essa divisão, que é a divisão de uma fração por outra fração, é fazer uma multiplicação. As extremidades, menos 1 vezes 10, que dá exatamente igual a menos 10, e 10 vezes 2, que é exatamente igual a 20. Aqui eu faço uma simplificação direta, já simplifico por 10. A minha expressão numérica é exatamente igual a menos 1 meio, que corresponde a menos 0,5, sendo então como resposta a alternativa E, 0,5 negativo. O cálculo matemático que nós desenvolvemos aqui foi extremamente simples, trata-se apenas de uma subtração de fração e uma multiplicação de fração. Isso tudo numa expressão numérica. Então, a ideia desse exercício é relembrar para vocês e revisar o conceito de matemática básica, de multiplicação de fração, de subtração de fração, de divisão de fração por fração, de simplificação e de repassar valores de fração para número decimal. Então, esse é o objetivo desse exercício número 2. Tá? O próximo exercício é o exercício número 5. Então, como a gente falou na aula, nós pulamos o exercício número 3, o exercício número 4 dessa lista, e nós fazemos direto o exercício número 5. O exercício número 5 é um exercício de equação de primeiro grau. Ele tem a seguinte situação: existe uma estrada, vamos imaginar que essa aqui é uma estrada, tá? Você tem um ponto A e um ponto B. Uma empreiteira vai começar a pavimentar essa estrada, tá? Ela vai começar a asfaltar, por exemplo, tá? Ela vai fazer um equivalente até aqui, por exemplo, que equivale a 2 quintos dessa estrada. E uma outra empreiteira vai partir do ponto B dessa estrada e vai fazer mais 81 quilômetros. A gente sabe que toda essa estrada aqui vai ser equivalente a 2 quintos dela mais 81. Só que a gente não conhece o valor dessa estrada, o comprimento dela, a dimensão, e para isso a gente tem que calcular. Então a forma de representar algebricamente isso aqui é 2 quintos de x mais 81 igual a x. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pavimentar 2 quintos dessa estrada, eu estou pavimentando 2 quintos do total dela, que o total equivale a x. E depois eu vou somar com os 81 quilômetros restantes, que é quanto vai faltar. Isso tudo equivale a x. X é o comprimento total dessa minha estrada. Sendo assim, matemática simples, matemática básica. Tira o mínimo múltiplo comum, lembrando que quando tem um número sem nenhum denominador embaixo, na hora do mínimo, para não haver uma dúvida, nós acrescentamos o número 1. 5 dividido por 5 é 1, 1 vezes 2x é 2x. 5 dividido por 1 é 5, que vezes 81 dá exatamente igual a 405. 5 dividido por 1 dá 5, que vezes x dá 5x. Corta os mínimos, ficou com uma expressão equivalente a 2x mais 405, exatamente igual a 5x. Logo, continuando essa minha conta aqui, eu vou ter 405 igual a 3x. Passo 2 para cá no sinal, 3x positivo. Logo, x é igual a 135, que é 3, 405
passa 3 dividido por 405, 405 dividido por 3, 135. Assim, o comprimento total dessa linha estrada, que sai do ponto A até o ponto B, ou ao contrário, vice-versa, nós temos um valor em quilômetros igual a 135 quilômetros. Então, esse exercício também trata das situações básicas da matemática, de você interpretar o problema e trabalhar ele em linguagem matemática. Pode ser que vocês tenham encontrado uma outra maneira de resolver, usando lógica, usando tentativa e erro. O método matemático que eu empreguei para resolver esse exercício foi exatamente esse, usando a noção de proporção e de equação de primeiro grau. Sendo assim, a gente chega algebricamente na resposta de 135 km, sendo essa a distância. Espero que vocês tenham entendido a resolução desse exercício. Eu vou tentar sempre disponibilizar para vocês vídeos das nossas listas de desses exercícios avaliativos, que entendo que assim a gente ganha mais tempo para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Ok? Muito obrigado.